quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Much more than this, I did it my A voz do Brasil. A voz do Brasil conhece Jorge Cajuru. Comunicando. Em Brasília, 14h, começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, quinta-feira, 28 de março de 2019. Gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. O senador Jorge Cajuru qualifica a Vale S.A. como assassina, dá os números do lucro recorde da empresa e recomenda a seu ex-presidente Fábio Schvartsman que corte a língua, porque quanto mais ele fala, mais se autoincrimina. Fábio Schvartsman assumiu o cargo de presidente da Vale em abril de 2017, um ano e meio depois do desastre ambiental de Mariana, o maior da história do país. Em janeiro de 2019, aconteceu a tragédia de Brumadinho, com mais de 300 pessoas mortas e desaparecidas. Em março, ele foi afastado provisoriamente do cargo por recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. A força-tarefa que orientou seu afastamento pediu que o executivo e mais 8 funcionários fossem proibidos de entrar em prédios ou instalações da mineradora enquanto durarem as investigações. Fábio Schvartsman compareceu hoje à CPI de Brumadinho, da qual o senador Jorge Cajuru é integrante. O líder do PSB no Senado fez duros questionamentos ao ex-dirigente da maior produtora de minério de ferro do mundo. Eu acho que o ministro Sérgio Moro, se ele estiver nos vendo, ele vai concluir que o único motivo que ele não tem mais para incriminar o ex-presidente Lula é quando este sempre respondia que não sabia nada. Porque eu estou diante, com todo respeito ao senhor Fábio, eu estou diante de um brasileiro aqui que conseguiu superar o Lula. O senhor não sabe nada. Não sabia de nada, não sei de nada, não sei de nada. É impressionante. E a sua empresa, aí não posso falar só do senhor, mas o senhor também junto, mas a sua empresa, a Vale, e o senhor, parecem ter nascido no Polo Norte, de tão glaciais que são por natureza. E isso traz a nós uma enorme indignação, em que a juíza tem toda a razão. O senhor está se autoconfessando aqui, né? Então, se o senhor não culpa ninguém, ninguém é culpado, então, para nós aqui, se fôssemos julgar, o único culpado é o senhor. E se eu pudesse, se eu fosse da justiça, inclusive, eu lhe prenderia. E eu lhe prenderia até para amanhã ter a possibilidade de uma delação premiada de Vossa Excelência, e nessa delação a gente saber realmente quais foram os culpados deste crime. Isso não é tragédia, não é acidente, como o relator perguntou ao senhor. O senhor considera acidente? Não tem nada de acidente, não tem nada de tragédia. Isso foi um crime ambiental, crime. E a senadora juíza e eu chegamos à mesma conclusão aqui, e ela antecipou e disse ao senhor, eu, no seu lugar, eu estaria realmente hospitalizado, em alto grau de depressão. E eu até acrescento, o senhor tem conseguido dormir? O senhor precisa de remédio, de Rivotril, de Dormonide? O senhor consegue dormir diante de tantos fantasmas de vidas humanas perdidas ao seu redor, em cima de sua cabeça? Não é possível que o senhor tenha conseguido dormir. Sobre a empresa Vale, eu quero que todos aqui tenham conhecimento, e todas. Essa empresa é tão fria, e desculpe a expressão de um senador da República, essa empresa, além de fria, ela é uma empresa assassina.
assassina, a meu ver, que eu enviei a Brumadinho o meu assessor Cláudio Magalhães, pois ele é mineiro, mora em Lagoa da Prata, e lá ele foi passar um final de semana. Eu falei, vá e faça para mim uma investigação lá. Ele trouxe uma informação triste. A Vale estava tão preocupada com os moradores que até o cardápio de hotel, na hora de pedir comida, a Vale estava regulando o que aquelas famílias podiam pedir e o que elas não podiam pedir. Constatado lá pelo meu assessor e gravado. E eu exibi nas minhas redes sociais as declarações dessas famílias. Então esse é um ponto que eu quero registrar aqui, para que o Brasil saiba quem é essa Vale, que só pensa realmente em lucro, lucro, lucro e lucro. Eu fui ver aqui, e daí ter feito a observação no início, que a presidente Rose de Freitas até me pediu um pouco de paciência, mas creio que ela depois concordou comigo, quando eu usei o adjetivo zânio, que foi assim o seu comportamento lá na Câmara Federal, ou seja, dissimulado diante dos questionamentos. Quando o senhor colocou aqui, não ficou sabendo do risco de rompimento, ora, a Vale com tantos funcionários, tantos técnicos, aí vem agora Vossa Senhoria e joga a responsabilidade para a empresa de consultoria responsável pelo laudo. Pergunto ao senhor, uma empresa do porte da Vale, ela não tem capacidade de fazer o próprio controle de qualidade de suas barragens? Meu Deus do céu. O senhor reconhece, pelo menos, que houve falha inquestionável, insofismável, falha de gestão e de área técnica? O senhor é capaz de fazer esse reconhecimento, pelo menos, já que o senhor não reconhece rigorosamente nada aqui? E eu só tenho 3% de visão, graças a Deus eu não estou reconhecendo nem o senhor, eu só vejo um vulto aí na minha frente. Tão entristecido que eu estou com o seu comportamento, como disse a senadora Selma, com um comportamento e uma atitude tão omissa. Eu me lembro aqui, lá da Câmara Federal, da sua presença, e registro o tempo. Aos 11 minutos e 45 da sua fala, laudo da estabilidade. O senhor não conseguiu responder nem lá e nem aqui. Quem e qual a diretoria está vinculada? Ponto de interrogação. Responda por fineza. Quem contratou o especialista? Ponto de interrogação. Responda, pelo amor de Deus. A qual diretoria estão subordinados quem contratou os gestores locais, entre aspas, da barragem? É outra pergunta. Responde-me, por fineza, em nome dos seus filhos, que sei que o senhor tem. Concluindo aqui, aos 19 minutos de sua fala lá na Câmara, foi pergunta bem apropriada do relator Carlos Viana, o senhor deixou claro que não havia o menor sinal da possibilidade do acidente. Que acidente? Do crime. Tem nada de acidente, do crime. Então, o senhor disse lá na Câmara, não havia o menor sinal da possibilidade do acidente. É muito difícil. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Cajuru, você já foi torturado alguma vez na sua vida? Eu sou todo dia. Eu moro em Goiás, eu ouço a Vanessa Camargo, o Zezé de Camargo. Isso é uma tortura para os meus tímpanos, que preferem Chet Baker, Nina Simone, B.B. King. Agora, o senhor hoje veio me torturar aqui. Estou sendo torturado pelo senhor em função de suas respostas. Desculpe a franqueza. Aqui aos 19 minutos lá, eu chego aos 20 minutos e 20 segundos. O senhor diz expressamente que a Vale não pode ser condenada, relator Carlos Viana. Então quem é que pode ser condenado? Senadora Selma. Quem, senador Randolph? Quem pode ser condenado? As vítimas, já tem. As vítimas, por Já isso que tem. eu falei que a nossa 310 condenados. É isso, a nossa CPI hoje deveria ter sido feita seus familiares. Numa sessão espírita, porque lá, entre os mortos, muitos iriam dizer quais são os culpados. Porque os vivos aqui, especialmente os vivos em cifrões, os vivos da Vale, não falam quem são os culpados, né?
Quer dizer, quem deve ser condenado, quem por ação ou omissão é culpado, se o senhor puder me responder, ou o desastre foi uma simples fatalidade, Nossa Senhora da Aparecida, sem que ninguém seja culpado, culpado pelo ocorrido. E por fim, quais foram, responda-me por fineza, senhor Fábio, as providências adotadas pela Vale em face do mencionado procedimento investigatório instaurado pela Promotoria do Meio Ambiente? Por que, responda-me por fineza, não foi determinado o evacuamento da área antes do crime? Antes do crime, porque eu não vou falar tragédia e jamais vou falar a palavra acidente. Então, são essas as minhas colocações. E só concluo, presidente, deixando claro aqui o que no início falei. Lucro da Vale, notícia de ontem à noite, saltou 391% no quarto trimestre, a 3,79 bilhões de dólares, e supera expectativas. A Vale encerrou o quarto trimestre de 2018 com um lucro líquido de 3 bilhões e 786 milhões de dólares, uma alta de 391% ante aos 771 milhões de dólares registrados um ano antes. Ou seja, o número ficou acima de 2,63 bilhões esperados. Termino essas perguntas. Se Vossa Senhoria puder responder pelo menos alguma, eu já ficaria satisfeito. E lembrando de novo, lá, o senhor era o presidente, a Vale estava tão preocupada com os moradores que até cardápio de hotel, na hora de pedir comida, a Vale estava regulando o que aquelas famílias poderiam pedir e o que elas não poderiam pedir. Não tem outro adjetivo para usar sobre a empresa Vale. Assassina. Senador, eu tomei nota das perguntas. Se eu tiver omitido alguma, o senhor, por favor, me auxilie. Uma das perguntas é se nós achamos que houve falha. Eu quero confirmar que não há qualquer dúvida que houve alguma falha e que essa falha está sendo buscada e é meu interesse e meu objetivo que ela seja identificada com o principal propósito de impedir que atos como esse, desastres, tragédias, rompimentos de barragem como esse, possam continuar ocorrendo como ocorreram dessa vez. Com relação a quem é a estrutura de responsabilidade aonde está a barragem. A estrutura está dentro de Ferrozos. Ferrozos é chefiado por um diretor executivo chamado Peter Popingua. Abaixo dele existem vários diretores, mas 2 estão diretamente relacionados à questão de barragens. Um é o diretor Lúcio Cavalli e o outro diretor Silmar. O Silmar é diretor de operações do Corredor Sudeste, o Lúcio Cavalli é o diretor de planejamento da área de Ferrozos. Abaixo desses senhores estão as áreas tanto de geotecnia operacional quanto de geotecnia corporativa, que fazem as 2 linhas de defesa do ponto de vista de administração das barragens. Então, essa é a estrutura, e embaixo dessas pessoas estão os diversos gerentes e técnicos que têm sido sucessivamente mencionados aqui nessa CPI. Com relação à minha frase, que a Vale não poderia ser condenada, eu queria deixar claro que foi uma escolha absolutamente infeliz de palavras da minha parte, que eu não só acho que a Vale pode ser condenada, mas como deve ser condenada quando for caracterizada a sua culpa. Não acho em absoluto que se deva evitar que isso seja feito. Por que não foi determinada o evacuamento da área? Eu, de novo, quero insistir que, se tivesse chegado ao meu conhecimento qualquer tipo de informação
que vislumbrasse a possibilidade de perigo iminente naquela barragem, eu teria sido o primeiro a trabalhar para salvar aquelas vidas. Coisa que eu não fiz por não ter essa informação. E se porventura alguém escondeu essas informações, fez uma coisa terrível que acabou causando esse desastre. Mas isso o tempo vai dizer, e certamente havia nas responsabilidades locais tanto a autoridade como a independência, inclusive financeira, para tomar a atitude necessária. Para os senhores compreenderem, é o seguinte: um rompimento de barragem é um ato que exige uma verificação física in loco. Então, é lá mesmo que isso aqui tem que ser previamente resolvido, tem que se agir com presteza e tem que se fazer ali no local. Não se deve fazer uma pergunta para outros escalões da companhia: o que eu devo fazer? Nesse meio tempo, a barragem já pode ter ruído e as pessoas já podem estar mortas. Na realidade, o que tem que ser feito é uma ação rápida e imediata do local. E eu confesso que eu não sei por que isso não aconteceu. Eu acho que isso está na origem do problema que está sendo investigado. O senhor percebeu que eu mudei de óculos. Pela primeira vez eu quis enxergá-lo. E, finalmente o senhor respondeu alguma coisa. Esqueceu de uma. O senhor não fica triste como ser humano ao saber, que relatei aqui, da alimentação que a sua empresa Vale, e o senhor era o presidente dela, regulava no hotel para os familiares? Senador, desde o dia que aconteceu esse acidente, eu tenho tido uma tristeza enorme. Eu tenho estado sem palavras, sem condições de lidar com essa situação, porque é uma situação muito triste. Eu tenho um enorme respeito a todos que foram afetados por esse acidente, em especial aqueles que perderam entes queridas. É um acidente impensável, algo que jamais na minha vida pensei que teria que enfrentar. Isso está acontecendo e eu estou aqui de peito aberto, mas com o coração arrasado por ter estado na Vale quando esse acidente aconteceu. Desculpe, quando essa tragédia aconteceu, quando esse terrível desastre aconteceu, quando a barragem se rompeu. Eu esperava ter completado a minha carreira não deixando algo como esse maculá-la. Mas, infelizmente, isso aconteceu. E o que menos importa, nesse caso, é a minha carreira. O que mais importa, na verdade, são todos os que foram prejudicados de maneira terrível pelo acontecido. Só rapidinho, o senhor não respondeu. Se o senhor fosse da Justiça hoje e tivesse esse caso nas mãos para decidir, o senhor puniria a Vale? Depende das informações. Eu acho que quando as investigações estarem terminadas, eu acho que os juízes tomarão a decisão que deverão tomar. E se eu fosse da Justiça e recebesse as informações, eu avaliaria quando recebesse as informações. E o senhor Fábio se considera que foi sabotado ou que foi conivente? E aqui uma notícia triste das últimas horas. Atenção, Brasil. Preste atenção, senhor Fábio. Sua empresa. Está no G1. Níveis para o risco de rompimento de barragens em Macacos e Ouro Preto mudaram de 2 para 3 na noite desta quarta-feira. A Vale afirma que não haverá novas retiradas de moradores e que não houve rompimento. Respondeu só a minha última pergunta. Pois não. Porque não há dúvida, a meu ver, que uma das duas o senhor foi, ou o senhor é. Eu perguntei, o senhor foi sabotado ou conivente nesse crime? Senhor senador, eu com certeza conivente não fui com coisa nenhuma. Foi sabotado? O senhor está dizendo que só existem essas duas Só opções. tem essas duas, evidente. Existe mais algum? Existe mais uma? Tem a terceira? Ou sabotado ou conivente.
O que eu posso lhe afirmar com certeza é que eu não fui conivente com coisa nenhuma. Desculpe a sinceridade minha, eu sou assim. Aliás, o meu apelido, dado pelo Datena, é super sincero. Eu acho que, se eu fosse parente seu, eu lhe aconselharia, já que o senhor falou que está sem palavras, está passando mal, não está bem, e eu acredito nisso, evidente, vejo o seu lado do ser humano, mas se eu fosse parente do senhor, eu daria um conselho para o senhor. Van Gogh não cortou a orelha antes de morrer? Corte a sua língua, porque quanto mais o senhor fala, mais o senhor incrimina. Desculpe. E voltamos ao vivo, diretamente do Gabinete 16, agora 2h20 da tarde. E gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. Obrigada ao Antônio de Carlos, de Sorocaba, ao Emanuel, de São Carlos, ao Emerson, de Minas Gerais, ao Marcos, do Rio Grande do Sul e a tantos outros. E continuem a comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru e Instagram Senador Cajuru. Ou então, ligue para a gente, o telefone DDD 61 3303 2844. A sua participação é muito importante para que o senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado volta hoje, às 8 da noite, com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã, às 2 da tarde. Agradecidíssima!